Olá, alunos do sétimo ano, estamos aqui novamente reunidos. Vamos realizar as nossas correções dos últimos exercícios sobre o capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Questões essas colocadas na nossa plataforma virtual. Então, peguem os cadernos, o livro, para fazer anotações ou fazer anotações para solucionar possíveis questionamentos. Então, vamos começar. Exercícios, mudanças na Europa Feudal. Começando aqui com a nossa primeira questão. Através da aliança da burguesia e a monarquia, delineou-se o Estado moderno. Em que consistia essa aliança? Então nós temos a aliança dos comerciantes com o rei. Por quê? O rei, garantindo conquistas territoriais, usando a força, iria acabar com os conflitos. Ou seja, o comércio poderia ser desenvolvido de forma tranquila, sem revoltas, sem guerras. Comércio favorecido. Já a burguesia apoiava o rei, disponibilizando recursos para que o rei sufocasse as guerras ou as manifestações, contribuindo para apaziguamento das regiões. Monarquia e burguesia aliados no processo de formação das monarquias nacionais. Vamos lá para a nossa questão 2. Qual a relação entre João Sem Terra e a instituição parlamentar inglesa? Em 1215 foi aprovado um documento chamado Magna Carta. Nesse documento, o rei perdeu os poderes absolutos. O rei governava agora, mas com poderes limitados. Passou a existir o parlamento. Parlamento que englobava o clero, a nobreza e a burguesia. Ou seja, o rei governava, mas não com poderes absolutos. Poderes agora limitados pelo parlamento. Questão 3. A filosofia escolástica, que predominou na Baixa Idade Média, representou uma tentativa de integração dos ideais cristãos com a filosofia aristotélica, a supremacia do racionalismo sobre o misticismo, a dominação da fé pela razão, a dominação absoluta da fé pela razão ou nenhuma das alternativas. Então, a que melhor caracteriza essa filosofia escolástica é uma tentativa de integração dos ideais cristãos com a filosofia aristotélica. Portanto, 3, letra A. Questão 4. A Guerra dos 100 Anos, 1337-1453, entre franceses e ingleses, teve como consequências principais a consolidação do poder monárquico na França e a expulsão quase completa dos ingleses do território francês, a consolidação do poder monárquico na Inglaterra e a expulsão quase completa dos franceses do território inglês, a incorporação de parte do território francês pela Inglaterra e o consequente enfraquecimento do poder real da França, a incorporação de parte do território inglês pela França e o consequente enfraquecimento do poder real na Inglaterra, ou a aliança entre franceses e flamengos e o fim da hegemonia inglesa sobre o comércio europeu. Lembrando que esses flamengos aqui não tem nada a ver com o Flamengo de hoje não, viu? Flamengos se refere aqui aos holandeses da época. Então, a Guerra dos 100 Anos, qual a característica principal? Qual a alternativa? Letra A, a consolidação do poder monárquico na França, uma vez que a França venceu o conflito, e a expulsão quase completa dos ingleses do território francês. 4, letra A. Questão 5. Houve uma série de mudanças que assinalaram a transição da economia estática e contrária ao lucro na Idade Média para o dinâmico regime capitalista do século XV e seguintes. A esse processo, podemos afirmar que a conquista do monopólio comercial do Mediterrâneo pelos turcos desenvolveu o comércio com as cidades mercantis da Liga Hanseática. A introdução de moedas e circulação geral, como o Ducado de Veneza e o florim toscano, desorganizou a economia monetária da época. A procura de materiais bélicos estimulava os monarcas a desenvolver o comércio, pois estavam preocupados com sua própria segurança. A acumulação de capitais excedentes, oriundos das especulações comerciais, marítimas ou mineração, trouxe novos horizontes de opulência e poder. O sistema de manufatura, desenvolvido pelas corporações de ofício, consolidou-se, afastando-se delas o fantasma de extinção. Então, nós temos aqui uma mudança do sistema de produção
uma economia estática, basicamente da Idade Média, agora para uma economia dinâmica, que se refere ao período final da Idade Média. Então, lembrando do nosso conteúdo trabalhado, agricultura, comércio e cidades, nós temos que a partir do século XI, o desenvolvimento amplo da agricultura, o desenvolvimento amplo do comércio e o revigoramento das cidades. Portanto, a opção que melhor caracteriza essa transição para a economia dinâmica do século XV é a letra D, a acumulação de capitais excedentes, oriundos das especulações comerciais marítimas ou de mineração, trouxe novos horizontes de opulências e poder. Questão 6. Colocar verdadeiro ou falso. A Baixa Idade Média, séculos 11, 12 até o 15, assinalou a transformação do sistema feudal, ocasião em que, letra A, como se fosse a letra A, vamos destacar, intensificaram-se as relações mercantis e as trocas monetárias? Sim, comércio, troca de moedas, de dinheiro, recursos, verdadeiro. Segundo tópico, o aumento populacional, ampliando o mercado consumidor, explicitou as limitações da produção feudal calcada na servidão. Corretíssimo. Baixa Idade Média, aumento populacional. Também verdadeiro. Ocorreu um renascimento urbano baseado no planejamento ordenado, que resultou em satisfatórias condições de saneamento e higiene das cidades. Falsa porque não havia esse ordenamento das cidades, nem tampouco esse saneamento. É só nós lembrarmos da nossa videoaula, quando nós destacamos as doenças como a peste negra, ocasionadas sobretudo pela falta de saneamento e de higienização nas cidades. Portanto, o terceiro tópico, falso. Vamos lá para o quarto tópico. Desenvolveram-se corporações de ofício, organizando a produção rural, mas não intervindo em sua regulamentação. Corretíssimo. Corporações de ofício, profissionais de uma mesma atividade, um mesmo ramo. O aumento do comércio praticamente desapareceu no Mediterrâneo, substituído pelo Atlântico como eixo central da atividade mercantil. Quando nós lembrarmos aqui, basicamente, do século XV, 14, 15, nós temos as bases das grandes navegações, que também está relacionado à fase final da Idade Média. E nessa fase final da Idade Média, nós temos uma gradativa substituição do mar Mediterrâneo pelo Oceano Atlântico. E essa substituição, não total, ela vai se tornar mais intensa com as grandes navegações. Portanto, o último tópico também verdadeiro. Então fica o primeiro tópico, fica verdadeiro. O segundo tópico, também verdadeiro. O terceiro tópico, falso. O quarto, verdadeiro. O quinto, verdadeiro. Vamos lá para a nossa questão 7. No século XIII, os barões ingleses, contando com o apoio de alguns mercadores religiosos, sublevaram-se contra as pesadas taxas e outros abusos. O rei João Sem Terra acabou aceitando as exigências dos vassalos rebelados e assinou a Magna Carta. Pode-se afirmar que esse documento representa um importante legado do mundo medieval. Por quê? Então, é só você lembrar que, basicamente, a questão 2 está ligada à questão 7. Então, por mais que essas questões não estejam claramente detalhadas nas nossas videoaulas, existem outros materiais de apoio que o aluno deve obrigatoriamente buscar. Não somente o nosso livro didático, não somente as nossas videoaulas. O aluno tem que ir além. Pesquisar, ampliar conhecimentos. Então, feito esse apanhado geral, vamos entender o que foi essa Magna Carta que, de certa forma, limitou o poder de João Sem Terra. Letra A. Reafirmava o princípio do poder ilimitado dos monarcas para fixar novos tributos. Letra B. Freou as lutas entre cavaleiros e instituiu o parlamento, subdividido em duas câmaras. Letra C. Assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava princípios de liberdade política. Letra D. Limitou as ambições políticas dos papas, mesmo em se tratando de um contrato feudal. Letra E.
proclamava os direitos e as liberdades do homem e do povo através de 63 artigos. Então, essa Magna Carta, de certa forma, ela assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava princípios de liberdade política. Lembrando que passou a existir aquele ideal de parlamento. E nesse parlamento, de certa forma, controlado por nobres, clero e burguesia. Limitação do poder real, portanto, maior liberdade política. Letra C, questão 7. Vamos lá para a oitava. Verdadeiro ou falso? No período medieval, a população enfrentou uma epidemia de extrema gravidade, a peste negra, a que envolveu determinados aspectos a saber. Primeiro tópico. A epidemia foi, em seu conjunto, mais acentuada nos meios urbanos do que no campo, e menos nas montanhas do que nas planícies. Correto. Basicamente, dentro de uma cidade que não havia saneamento nem higiene. Não significa dizer que era só nas cidades, mas principalmente nos meios urbanos. Então, tópico 8, primeiro tópico da questão 8, verdadeiro. Segundo tópico, o impacto da peste fez surgir um movimento de histeria coletiva que se propagou por toda a Europa. Correto. Uma doença que matou 1/3 da população europeia, histeria, associava-se como um castigo divino. Não se pensava nas causas científicas de geração dessa doença. Atribuía-se a uma causa divina, a uma punição por algum pecado cometido. Então fica V e o segundo V também. Vamos lá para o terceiro tópico. A morte tornou-se um dos temas prediletos de artistas e poetas. Corretíssimo também. Basicamente, uma grande quantidade de pessoas morrendo por causa da doença versus artistas destacando essa grande quantidade de mortos. Vamos lá para o último tópico da questão 8. A epidemia não conseguiu afetar as relações familiares e sociais, estabelecendo-se no período laços profundos de solidariedade. Lógico que vai afetar, porque uma doença que matou 1/3 da população europeia gerou o quê? Histeria, calamidade, medo, isolamento. Então, afetou sim as relações familiares e sociais. Então, o último tópico da questão 8 é falso. Então, fica o primeiro tópico, verdadeiro. O segundo tópico, também verdadeiro. O terceiro, verdadeiro. Somente o último tópico considerado falso. Vamos lá para a nossa questão 9. Entre as causas de decadência do feudalismo, é correto mencionar o renascimento comercial urbano? Sim, comércio e cidades, verdade. Como tem um, você já elimina a letra D e você já elimina a letra E, uma vez que não tem um, e um é verdade. Portanto, já fica entre A, B e C. Letra B, o aparecimento de uma nova classe social, a burguesia. Corretíssimo, é só lembrar dos burgos, burguesia, comerciantes, carta de franquia, conteúdo já trabalhado. Portanto, 2 também é correto. Então, você já elimina a A, que não tem a 2. E você já elimina a D e a E, porque não tem a 1. Sobrou, portanto, letra B e letra C. Agora vamos entender. A Guerra dos 100 Anos envolvendo França e Inglaterra. Verdade, está inserido nesse contexto, guerras, decadência. Então nós temos 1 e 2 como correto por enquanto. Agora somou-se a 3. 4. A união do rei e dos senhores de terras. Falso, porque na verdade é a união do rei com a burguesia. Portanto, nós temos as opções 1, 2 e 3 como verdadeiros. Letra B, questão 9. Vamos lá para a nossa última questão. Albi é hoje uma pacata cidade ao sul da França, não muito longe de Toulouse. No entanto, foi o centro principal de uma seita herética que durante os séculos 12 e 13 propagou-se até o norte da Itália, abalando o prestígio da igreja. A heresia albigense negava alguns valores sociais, tais como o matrimônio, a família, a propriedade. Anatematizados, os albigenses só desapareceram após a cruzada ordenada pelo Papa Inocêncio III e levada a efeito por Simão.
Na verdade, sendo dualistas e procurando reunir em uma síntese o cristianismo e o paganismo oriental, os albigenses poderiam ser chamados de maniqueístas, gnósticos, agnósticos, anarquistas e bárbaros. O melhor conceito é o conceito de maniqueístas. Questão 10, letra A. Finalizamos aqui a nossa correção das questões que estão na nossa plataforma virtual, referente ao capítulo 3, Mudanças na Idade Média. Agradecer a todos, parabenizar aqueles que acertaram e dizer que continue atentos, fazendo as anotações para tirar os possíveis questionamentos. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.